Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Com o Senhor, com a palavra. E nós vamos caminhar. Hoje já é quinta-feira, dia 11 de julho. E a gente vai continuar aqui lendo o livro do profeta Amós. Ontem nós iniciamos ele, fomos do capítulo 1 ao capítulo 5. E hoje, então, a gente finaliza do capítulo 6 ao capítulo 9, que é o final desse livro, né? Ele é pequeno, com 9 capítulos. Então, a gente conseguiu aí em 2 dias já fazer o profeta Amós. A gente viu ontem o quão triste é perceber que o Senhor está dando sentenças de juízo sobre o seu povo e sobre as nações ao redor. E tudo que o Senhor falou se cumprirá, né? Então, nada do que está na palavra de Deus deixou de se cumprir ou ainda cumprirá quando as promessas são escatológicas, né? Vamos lá, então, Amós capítulo 6, versículo 1 diz assim: Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião e que se sentem seguros no monte de Samaria, vocês, homens notáveis da primeira entre as nações, às quais o povo de Israel recorre. Vão a Calné e olhem para ela, depois prossigam até a grande Amate e em seguida desçam até Gate na Filístia. São elas melhores do que os seus 2 reinos? O território delas é maior do que o de vocês? Vocês acham que estão afastando o dia mau, mas na verdade estão atraindo o reinado do terror. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Dedilham suas liras como Davi e improvisam em instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José. Por isso, vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. Cessarão os banquetes dos que vivem no ócio. O Senhor, o soberano, jurou por si mesmo. Assim declara o Senhor, o Deus dos exércitos. Eu detesto o orgulho de Jacó e odeio os seus palácios. Entregarei a cidade e tudo que nela existe. Se 10 homens foram deixados numa casa, também eles morrerão. E se um parente que tiver que queimar os corpos vier para tirá-los da casa e perguntar a alguém que ainda estiver escondido ali, há mais alguém com você? E a resposta for não, ele dirá, calado, não devemos sequer mencionar o nome do Senhor. Pois o Senhor deu a ordem e ele despedaçará a casa grande e fará em pedaços a casa pequena. Acaso correm os cavalos sobre os rochedos? Poderá alguém ará-los com bois? Mas vocês transformaram o direito em veneno e o fruto da justiça em amargura. Vocês se regozijam pela conquista de Lodebar e dizem, acaso não conquistamos Carnaim com a nossa própria força? Palavra do Senhor, o Deus dos exércitos. Farei vir uma nação contra você, ó nação de Israel, e ela o oprimirá desde Lebo Amate até o vale da Arabá. Então, capítulo 6, ele está falando que o primeiro a ser destruído, o primeiro a ser levado cativo e também ser morto nessa grande batalha que vai haver é Israel, o reino do norte. Vai haver problemas tanto para a casa grande quanto para a casa pequena, ele fala, né? Ele está falando no versículo 11, né? Pois o Senhor deu a ordem e ele despedaçará a casa grande e fará em pedacinhos a casa pequena. Está falando do reino maior e do reino menor. O reino de Israel, o reino do norte, ele era um território maior, porque estava as 10 tribos ali. E o território menor, a casa menor aqui, a casa pequena, é Judá, que eram somente 2 tribos que tinham ficado no sul. Mas o Senhor diz que é Israel quem vai sofrer primeiro o seu juízo. Capítulo 7. Foi isto que o Senhor, o soberano, me mostrou. Ele estava preparando enxames de gafanhotos, depois da colheita do rei, justo quando brotava a segunda safra. Depois que eles devoraram todas as plantas dos campos, eu clamei, Senhor soberano, perdoa. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno. Então o Senhor arrependeu-se e declarou, isso não acontecerá. O soberano Senhor mostrou-me também que para o julgamento estava chamando fogo, o qual secou o grande abismo e devorou a terra. Então eu clamei, soberano Senhor, eu te imploro que pares. Como Jacó poderá sobreviver? Ele é tão pequeno.
Então o Senhor arrependeu-se e declarou: isto também não acontecerá. Ele me mostrou ainda isto: o Senhor, com um prumo na mão, estava junto a um muro construído no rigor do prumo. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor: veja, estou pondo um prumo no meio de Israel, meu povo. Não vou poupá-lo mais. Os altares idólatras de Isaac serão destruídos e os santuários de Israel ficarão em ruínas. Com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Então o sacerdote de Betel, Amazias, enviou esta mensagem a Jeroboão, rei de Israel: Amós está tramando uma conspiração contra ti no centro de Israel. A nação não suportará as suas palavras. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão morrerá à espada e certamente Israel irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Depois Amazias disse a Amós: vá embora, vidente, vá profetizar em Judá, vá ganhar lá o seu pão. Não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. E Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas o Senhor me tirou do serviço junto ao rebanho e me disse: vá, profetize a Israel, meu povo. Agora ouça então a palavra do Senhor, você que diz: não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas o Senhor lhe diz: sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e os seus filhos e as suas filhas morrerão à espada. Suas terras serão loteadas, e você mesmo morrerá numa terra pagã. E Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Capítulo 7 fala de visões, que Amós tem, e o Senhor vai dizendo que as primeiras não acontecerão, porque parece muito terrível. Provavelmente não sobraria ninguém para contar a história, mas no final o Senhor diz que é isso que ele vai fazer, Ele está pondo esse prumo, é uma régua de medir, e quem estiver realmente fora desse prumo, que não estiver debaixo da obediência, da justiça de Deus, infelizmente sofrerá as consequências do juízo. E aí há um confronto, de um dos sacerdotes ali de Betel, chamado Amazias. E esse sacerdote, que não era da tribo de Levi, foi levantado ali pelo pessoal do Reino do Norte. Ele manda um recado para o rei dizendo que Amós estava falando contra ele. Mas Amós também diz que ele não está falando contra ninguém, a não ser contra aquele que o Senhor está mandando dizer, que é contra o reino de Israel. Então é todo um reino que está realmente debaixo de desobediência. Capítulo 8. O Senhor, o soberano, me mostrou um cesto de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? E ele perguntou: um cesto de frutas maduras, respondi. Então o Senhor me disse: chegou o fim de Israel, meu povo, não mais o pouparei. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, as canções no templo se tornarão lamentos. Muitos, muitos serão os corpos, atirados por todos os lados. Silêncio. Ouçam vocês que pisam os pobres e arruinam os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, diminuindo a medida, aumentando o preço, enganando com balança desonesta e comprando o pobre com prata e o necessitado por um par de sandálias, vendendo até palha com o trigo? O Senhor jurou contra o orgulho de Jacó: jamais esquecerei coisa alguma do que eles fizeram. Acaso não tremerá a terra por causa disso e não chorarão todos os que nela vivem? Toda esta terra se levantará como Nilo, será agitada e depois afundará como o ribeiro do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia e em plena luz do dia escurecerei a terra. Transformarei as suas festas em velório e todos os seus cânticos em lamentação. Farei que todos vocês vistam roupas de luto e rapem a cabeça. Farei daquele dia um dia de luto por um filho único e o fim dele como um dia de amargura. Estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra, não fome de comida nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naquele dia as jovens belas e os rapazes fortes
desmaiarão de sede. Aqueles que juram pela vergonha de Samaria e os que dizem, juro pelo nome do seu Deus, Dan, ou juro pelo nome do Deus de Berseba, cairão para nunca mais se levantar. O Senhor continua falando, né, que o tempo da colheita chegou, o cesto já está maduro, né, as frutas estão maduras. Há um tempo de ceifa, há um tempo de colheita, há um tempo de cumprir tudo aquilo que o Senhor tem profetizado sobre Israel. Capítulo 9. Vi o Senhor junto ao altar e ele disse, bata no topo das colunas para que tremam os umbrais. Faça que elas caiam sobre todos os presentes e os que sobrarem matarei a espada. Ninguém fugirá, ninguém escapará. Ainda que escavem até as profundezas, dali a minha mão irá tirá-los. Se subirem até os céus, de lá os farei descer. Mesmo os que se escondam no topo do Carmelo, lá os caçarei e os prenderei. Ainda que se escondam de mim no fundo do mar, ali ordenarei à serpente que os morda. Mesmo que sejam levados ao exílio por seus inimigos, ali ordenarei que a espada os mate. Vou vigiá-los para lhes fazer o mal e não o bem. Quanto ao Senhor, o Senhor dos exércitos, ele toca na terra e ela se derrete e todos os que nela vivem pranteiam. Ele ergue toda a terra como Nilo e depois a afunda como o ribeiro do Egito. Ele constrói suas câmaras altas e firma a abóboda sobre a terra. Ele reúne as águas do mar e as espalha sobre a superfície da terra. Senhor é o seu nome. Vocês, israelitas, não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito, os filisteus de Cafto e os arameus de Quir. Sem dúvida, os olhos do Senhor, o soberano, se voltam para este reino pecaminoso. Eu o varrerei da superfície da terra, mas não destruirei totalmente a descendência de Jacó, declara o Senhor. Pois darei a ordem e sacudirei a nação de Israel entre todas as nações, tal como o trigo é abanado numa peneira, e nem um grão cai na terra. Todos os pecadores que há no meio do meu povo morrerão à espada. Todos os que dizem, a desgraça não nos atingirá, nem nos encontrará. Naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei para que seja como era no passado, para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem, declara o Senhor, que realizará essas coisas. Dias virão, declara o Senhor, em que a ceifa continuará até o tempo de arar, e o pisar das uvas até o tempo de semear. Vinho novo gotejará dos montes, e fluirá de todas as colinas. Trarei de volta a Israel, o meu povo exilado. Eles reconstruirão as cidades em ruínas, e nelas viverão. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho, cultivarão pomares e comerão do seu fruto. Plantarei Israel em sua própria terra, para nunca mais ser desarraigado da terra que lhe dei, diz o Senhor, o seu Deus. Capítulo 9 fala, então, dessa destruição que acontecerá, mas ele diz no final de tudo que tudo isso será restaurado. Nós sabemos que a plena consumação desse texto vai acontecer no final dos tempos, né? Na volta de Jesus. Isso aqui foi só o início do que Deus estava fazendo com a nação de Israel. Por conta da desobediência deles, eles então sofreriam o juízo de Deus. Mas de forma muito maior, de forma muito mais macro, nós temos a desobediência da terra. E por causa da desobediência da terra virá o juízo de Deus também. Então, esse texto ele tem a ver com aquele período, mas tem a ver com aquilo que ainda vai acontecer, não somente com Israel, mas com todas as nações da terra por causa do seu pecado. Mas sim, o Senhor vai cumprir a palavra de Amós no seu tempo ali com o território primeiro de Israel e depois ele vai usar outros profetas para falar a respeito de Judá. Então aqui nós temos um profeta, um pequeno profeta, vamos dizer assim, que escreveu bem pouco em vista da grande maioria dos profetas, mas que falou grandes coisas a respeito do território de Israel, do Reino do Norte.
por conta dos seus muitos pecados, desde o rei Jeroboão I até esse momento aqui. O Senhor diz: não vou suportar mais. O Senhor virá como uma grande inundação, é isso que ele está falando aqui, tá bom? Então aproveite aí para meditar nesse texto, para meditar no que o Senhor tem falado. São muitas profecias aqui nesse período. O Senhor está falando com o seu povo para que eles possam se arrepender, se voltar para Ele, e Ele então os poupe dessa primeira morte, né? Essa morte terrível que viria sobre eles e eles não escapariam. Amém? Deus abençoe. Ótima quinta-feira aí para vocês. Amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, a gente volta lá para 2 Crônicas e Isaías, né? A gente vai ler um pouquinho tanto de 2 Crônicas quanto Isaías. A gente segue aí com as profecias para o Reino do Norte. Amém? Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.